Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre uma movimentação que eu fiz na minha carteira do canal e eu me desfiz aqui das ações da Sanepar, estava apenas aguardando aqui um bom ponto de saída e no pregão de hoje, 28/11, apareceu esse ponto de saída, chegando aqui às cotações de R$ 3,93. Então foi uma subida bastante interessante. O meu preço médio aqui da Sanepar era de R$ 3,72. Então, saí aqui do papel. Não tinha perspectiva de continuar com ele para o longo prazo. Então, não fazia sentido dentro da minha carteira. Então, vamos comprar. Comprei aqui, então, com o dinheiro que entrou da Sanepar, 50 ações aqui do Banco do Bradesco, do ticket BBDC3. E aí, comprei a um preço aqui de R$ 13,15. Chegou a fechar o pregão aqui a R$ 13,13, então ninguém vai acertar o fundo. Porém, o que você pode fazer é aportar sempre aos poucos e pegando sempre as baixas. Nunca você vai conseguir acertar o fundo, assim como nunca você vai adivinhar o topo. Então, resta fazer a gente comprar ações. Então a gente vai estar comentando um pouco sobre isso, mas antes gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, acionar o sininho, deixar aquele like e compartilhar o vídeo, tá bom? Aqui a gente vai estar comentando sobre os principais resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e também acompanhar o crescimento da minha carteira. Então a minha carteira, ela agora está composta aqui por 84% aqui em bancões, Banco do Bradesco e Banco do Brasil, em especial 55% em Banco do Bradesco, e mais um papel que eu pretendo aqui me desfazer, apenas aguardando um ponto interessante aqui de saída, que é a Transitora Paulista. Também é uma ótima empresa, não perdeu seus fundamentos, excelente pagadora de dividendos, porém, acredito que existe aqui empresas mais interessantes. Vai sair do meu papel, porque eu não pretendo ficar para o resto da minha vida com ela. Além disso, estou em fase de construção de patrimônio, então não vejo sentido diversificar minha carteira em 10 ações. Então, tenho que focar numa empresa boa, barata, que pague bons dividendos e que esteja muito descontada, que é o caso do Banco do Bradesco e do Banco do Brasil hoje. Então, são essas as duas empresas que eu irei aproveitar esse ótimo desconto que o mercado está dando. Quando elas ficarem caras e surgir uma oportunidade como a Transitora Paulista, vamos chegar, hoje ela está cotada a R$ 23, mas vamos supor que ela esteja cotada a 19, e aí o Banco do Bradesco a R$ 22, Banco do Brasil a R$ 45 ou 50, vão estar caras já no momento, Banco do Bradesco e Banco do Brasil, se manter esses resultados. Então a cotação subiu e acompanhou os resultados da empresa. E acompanhou o resultado das empresas. Então logo, a Transitora Paulista cotada a R$ 19 é uma ótima oportunidade e está barata. Então provavelmente entrará na minha carteira. Então é assim que uma ação entra no portfólio de uma pessoa que sabe o que está fazendo, no sentido de adquirir ações para o longo prazo. Não há necessidade de você adquirir logo 10 papéis e diversificar aqui seus R$ 1.000 para construir seu patrimônio. Não faz sentido. Agora, se você tem R$ 1 milhão e você acha seguro diversificar, aí estamos falando de um patrimônio já significativo e você quer proteção desse patrimônio. Aí faz todo sentido você diversificar em 4, 5, 6 ações. Então, a Banco do Bradesco foi adquirida aqui mais 50 ações, compondo aqui mais de 80% do meu portfólio em bancões. Não acho arriscado, o risco está aqui no meu conhecimento frente às empresas, e as empresas estão muito baratas nesses preços. Quando a gente vai entender aqui por que eu comprei o ticket BBDC3 e não BBDC4, e aí eu explico para vocês que é justamente o preço. O preço, para mim, é um dos principais fatores que me fazem decidir se compro ou não a ação. Então o PL aqui das duas, a gente vê cotado aqui do BBDC4 a 5,94 vezes o seu lucro e o da BBDC4 a 6,94 vezes o seu lucro. Então a BBDC3 está com um preço sobre os seus lucros muito mais atrativo do que a BBDC4, que são as ações preferenciais. E quando a gente vai para o PVPA, a gente observa a mesma coisa. As ações ordinárias, elas estão aqui, o mercado está negociando ela a 0,87 seu patrimônio. E as ações preferenciais a 1,01 o seu patrimônio. Então, de fato, o desconto está sendo muito maior aqui nas ações ordinárias. Então, isso faz com que haja aqui um belo desconto
favorecendo seus preços. Quando a gente vai comparar então dividendo yield, lembrando que as ações preferenciais do Banco do Bradesco, elas possuem 10% de dividendo yield a mais do que as ações ordinárias. Então, se você vai receber, é anunciado R$ 1 de dividendo para as ações ordinárias, as ações preferenciais irão receber R$ 1,10. Então, mesmo recebendo 10% de dividendo a mais, de dividendo yield aqui a mais, a gente observa que o dividendo yield dela é menor do que as ações ordinárias, justamente porque o desconto é muito alto aqui entre o preço das cotações, então o preço importa. Então você adquirir aqui as ações, as ações preferenciais pagam 10% a mais de dividendo, então eu vou comprar ela. Não, tudo vai depender do preço. Quem estiver comprando o BBDC3 vai estar ganhando um dividendo yield maior do que as ações preferenciais. E aí eu fiz alguma continha de padeiro aqui. Vocês irão observar nessa continha de padeiro que as ações aqui do ticket BBDC3 e BBDC4, ordinárias e preferenciais, nas cotações atuais, de R$ 15,33 para as ações com ticket 4, terminação 4, e terminação 3, R$ 13,13. E aí o que a gente observa? Um aporte aqui de R$ 10 mil em ambas as ações vai gerar uma quantidade de ações de 761 ações para as ações ordinárias e 652 ações para as ações preferenciais. Se anunciado R$ 1 de dividendo para as ações ordinárias, as ações preferenciais irão receber R$ 1,10, o que dá um total aqui de recebendo de dividendo R$ 761 para as ações ordinárias e para as ações preferenciais que receberam 10% aqui a mais de dividendos, apenas R$ 717,20. Então você pode ver que é uma diferença bastante significativa do recebimento total do dividendo quando você adquire aquelas ações ordinárias em comparação com as ações preferenciais. Então, de fato, hoje faz mais sentido você alocar seu recurso em Banco do Bradesco com um ticket aí de ações ordinárias. Outro ponto interessante é o que eu estou pagando por ela. Então, hoje fiz um aporte aqui de mais ou menos R$ 657, que teve um total de 50 ações. Aumentei então minha posição, vou aumentando pouco a pouco. E em BBDC3, e os lucros já anunciados pelo banco foi no primeiro TRI de 6,8 bi, lucro no segundo trimestre de 7 bi, lucro no terceiro trimestre que o mercado previu um lucro de 6 bi, porém houve um aumento ali das provisões de devedores duvidosos, o que foi para 5,2 bi, e isso acarretou em despencar a cotação dos papéis, praticamente as cotações caíram e os fundamentos da empresa se manteram. Então, não vejo esse alarme todo, o mercado bate aqui de forma muito extrema, no meu ponto de vista, e vou aproveitando essas oportunidades. No quarto TRI é previsto aí que o Banco do Bradesco apresente um balanço de 6 bi de lucro. Se o Banco do Bradesco ele apresentar esses 6 bi de lucro, estamos falando de um total aí de 25 bilhões de reais no seu faturamento anual, ou seja, estamos falando de lucro líquido, 25 bilhões de reais, e os papéis aqui despencando, e o Banco do Bradesco aqui sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, realmente, não faz nenhum sentido o Banco do Bradesco ser negociado abaixo do seu valor patrimonial, lucrando aí 25 bi ao ano. E enquanto fintechs, como por exemplo a Nubank, sendo negociada 3 vezes aí o seu valor patrimonial. Então, não vejo sentido lucrando aí menos de 500 milhões de reais. Então vamos voltar aqui ao pensamento. Se a gente pegar esse lucro e dividir ele pela quantidade total do número de ações, a gente vai obter então um LPA aqui, lucro por ação, de R$ 2,35. E isso vai fazer com que haja aqui um preço sobre o lucro atual de 5,58 vezes. Então demoraria 5 anos e 5 meses para receber de volta meus investimentos aqui aplicados no banco. Então, de fato, um banco privado que está muito barato, nesses preços, provavelmente vai se apreciar o papel conforme passar dos anos. Então não vejo aqui receio nenhum em aportar em Banco do Bradesco, e eu prevejo esses aumentos justamente porque as projeções aqui apresentadas no terceiro TRI de 2022, eles mantiveram aqui as projeções de crescimento do banco. Então a gente vai observar aqui que a carteira de crédito expandida, eles previam um crescimento total de 14%, um crescimento máximo de 14% no ano de 2022, e a carteira
mínimo de 10% para 14%. E a carteira já cresceu até os 9 primeiros meses de 2022, 13,6%. Provavelmente vai terminar o ano aqui com um crescimento de acima de 14%. Então eles mantiveram aqui as projeções. Então o crescimento da sua carteira de crédito, ok. Então significa que o banco vai crescer. As margens com clientes também, eles previam aqui um aumento para o ano de 2022 de 18% a 22%. E o banco, nos 9 primeiros meses, já atingiu essa meta, ultrapassando, na verdade, chegando a 23,4%. Eles mantiveram aqui as suas projeções de crescimento para o ano de 2022. As receitas de prestação de serviço, eles também previam aqui um aumento entre 4% a 8%. Então aí tem fintechs aí como o Nubank, o Banco Inter, todos esses bancos digitais que diz que iria derrubar aqui as receitas de prestação de serviços, que é conta corrente, TED, desses bancões, e não, o banco projeta crescimento entre 4% a 8%, e o banco ele consegue aqui crescer dentro dessa margem prevista aqui de crescimento. Então, outro ponto positivo aí de crescimento para o Banco do Bradesco. Então, eles preveem crescimento e eles mantêm todo o crescimento da empresa. Então, não vejo receio algum. Nas despesas operacionais, eles previam aqui um crescimento entre 1% a 5%, ou seja, abaixo da inflação. A inflação aqui atual está prevista para encerrar o ano em 5,9%. Então, essa é a expectativa que o ano se encerre. E as dívidas, elas cresceram aí, as despesas cresceram aí cerca de 4,6%, ou seja, abaixo do índice inflacionário. Lembrando que o CDI está em 13,75, ou seja, cresceu muito abaixo do CDI. Então, outro ponto positivo que mostra aqui a eficiência aqui do banco. Então, eles mantiveram também aqui umas despesas aqui, crescimento das despesas administrativas e também pessoal e as demais despesas bastante controlada. E aqui os resultados operacionais de seguros e previdência de captação, eles previam um crescimento de entre 18% a 23%. Lembrando que esse setor aqui é o setor de seguros maior dentro em comparação aos seus pares, da fatia do mercado. Eles dominam esse mercado de seguros. Então, o Bradesco Seguridade ele é muito grande. Então, eles previam esse crescimento forte aqui no ano de 2022. E o que aconteceu no ano de 2022? Os 9 primeiros meses de 2022, eles já bateram acima de 10%, esses 23% que eles previam, que era a máxima. Então, chegaram aqui a 32% já para o ano. Então, eles mantiveram esse crescimento. Provavelmente irá crescer, prevendo um crescimento fraco para o quarto TRI de 2022, um total aqui de 35%. Então, o banco ele estima que um crescimento de 35%, ele alcança, na verdade, 35% de crescimento na sua carteira aqui de seguridade, onde eles previam um crescimento máximo de 23%. Então, como um banco desse está sendo cotado, está sendo negociado aí a um preço de 0,87 vezes o seu valor patrimonial. Não faz sentido este banco ser negociado dessa forma, lucrando aqui 25 bi ao ano, e com esses crescimentos aqui destacados aqui pelo banco, que houve esses crescimentos e até ultrapassou essa expectativa para o ano de 2022, o que a gente espera é que esse lucro ele cresça para o ano de 2023, chegando aqui a 26 bi ou 27 bi, e aí por diante. E não vai ter jeito, cotações vão seguir resultados. Então, não vejo aqui nenhum receio, continuo aportando no banco, acho um banco excelente para o longo prazo. Além disso, eles têm uma política de bonificação. Então aqui é o fato relevante que foi soltado aqui em junho deste ano, com a anúncio das bonificações, e eles sempre têm uma política também de recompra de ações. Então eles realizam aqui a recompra de ações e depois, no final do ano, eles cancelam essas ações, como foi o caso aqui deste ano, que eles cancelaram 29.545.000 ações que estavam ali na tesouraria, sendo 17.493 em ações ordinárias e 12.051.100 preferenciais. Então, esses cancelamentos dessas ações faz com que a ação aumente seu valor dentro ali das posições dentro da empresa. E aí, eles fazem essa bonificação, que no caso foi de 10%, onde você ganha uma nova ação a cada 10 ações que você possui. Então, por isso que eu não vejo receio algum, porque eu vou aumentar minha posição acionária dentro da empresa com essa política de bonificação que eles realizam todos os anos. E além disso, pagar barato por um ativo,
que lucra 25 bi ao ano e paga aí, pelo menos pelas minhas projeções, irá pagar 0,93 centavos de dividendos, o que vai me dar um dividendo bastante interessante aí, com um dividendo yield provavelmente acima de 7%. Então, o que eu estou disposto a receber, no mínimo de uma empresa, é 7%. E o banco irá me entregar esses 7%, fora a bonificação aqui mínima de 10% que eles anunciam todos os anos. Então, se a gente for fazer um comparativo de valor que eu irei ganhar com a bonificação, somando o dividendo, a gente vai observar que eu, de fato, tive um crescimento aqui acionário por volta de 15% a 17%. Então, é como se eu estivesse recebendo de 15% a 17% de dividendos. Então, realmente, é uma empresa que tem uma política bastante interessante, visando o longo prazo. Você irá aumentar sua posição acionária e atingir sua liberdade financeira nos seus próximos aí 10, 15, 20 anos. Tudo depende da quantidade do valor do aporte e além do tempo de mantimento aqui dos seus papéis. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, compreendido. Se inscreva no canal, deixe qualquer comentário aí abaixo, acione o sininho e deixe aquele like para impulsionar aqui o vídeo, tá bom? Até a próxima.